Boa tarde, eu sou o aluno Isaac, do 9º ano, aluno do professor Ricardo Pássaro Henrique. E hoje é dia? Hoje é dia 4 de maio de 2022. Muito obrigado, Isaac. Daqui a pouquinho você fala o nome dos alunos. Espera aí. Então, como o Isaac falou, meu nome é Ricardo Pássaro Henrique, sou professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E o Isaac vai contar quem são os alunos que estão presentes hoje aí. Vitor, João Pedro de Almeida, Diego, Mariane, Cauã, João Pedro Pereira, Maria Clara, Ana Júlia, Ilanderson, Felipe, Jamila e Fernando. E o Isaac de Melara, que é eu. Opa! Obrigadão, Isaac. Deus abençoe. Então lá, continuando. Falou sim. Então, dando continuidade, nós estamos estudando o Currículo em Ação da disciplina de Matemática, volume 1, referente ao primeiro bimestre. A situação aprendizagem é a 2, nós vamos dar continuidade na parte 2 aqui. O material é fornecido aos meus alunos e entregue de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. O nosso canal é o youtube.com/Ricardo Henrique. Agora nós vamos voltar a pedir que vocês que assistem pelo YouTube deixem nos comentários de qual cidade você é e qual é o seu nome, para que a gente possa mandar aqui um salve para vocês e, que nem diz o Vitor, para a gente saber até onde chegam nossas aulas, né? O ano passado a gente fazia isso, era legal a gente saber as cidades que chegavam. Desse ano eu acabei parando de pedir. Teve uns que pediram, eu esqueci de mandar, então agora eu vou mandar. Pode mandar aí na descrição. Ah, tá vergonha. Não, TikTok não, você grava no TikTok da bola no seu. Depois, né? Nós vamos negociar isso aí, o agente meu aí, ó. Já achei um agente aí. Empresário. Olha lá, habilidade. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF09MA02. Reconhecer um número irracional com um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica. Estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Objetos de conhecimento: números irracionais. Reconhecimento de localização de alguns na reta numérica. Página 9 fala sobre... Aqui tem que ser parte 2. Na página 9 vai falar sobre o que fala lá no índice, sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim, presta bem atenção. Já no estudo dos incomensuráveis, com o objetivo de reconhecer um número irracional como um número real, em que a sua representação decimal é infinita e não periódica, estão nas atividades envolvidas na situação aprendizagem 2. Lá na página 12, então, vamos dar a continuação da situação aprendizagem 2. Atividade 2, leitura e pesquisa. Mais um integrante da família dos números irracionais. Uma das formas geométricas que mais intrigam a humanidade ao longo da história foi o círculo. Outra coisa, pelo amor de Deus, já são 9º ano, está na hora de aprender. Eu aprendi no ensino médio. O que é isso aqui? Círculo. Tem gente que fala bola. É círculo? Não, é um círculo, tá? É um círculo. Bola é uma imagem tridimensional, que é o nome dela original é esfera. Bola. Tá? Tem gente que fala, é uma bola. Não, é um círculo. É um ovo. É um círculo. Tanto a área do círculo como o comprimento de sua circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência é o entorno dela, que nós chamamos de perímetro. Tiraram o sono de muitos geômetras. Acho que é assim que lê. Geômetras. Pois eles conheciam as regras apenas para os polígonos, só para as figuras que não tinha curva, só para as figuras com linhas retas.
E aí, como que eles vão descobrir a circunferência, o perímetro de um círculo? Como que eles descobririam a área de um círculo? Né? É o que tirava o sono deles. Para calcular o comprimento da circunferência, Arquimedes associou as ideias de perímetro já consolidadas, inscrevendo a Nossa Senhora. Circunferência. Não, calma aí. Inscrevendo e circunscrevendo polígonos conhecidos. Quanto mais aumentava o número de lados do polígono inscrito ou circunscrito, percebia que o perímetro encontrando se aproximava do comprimento da circunferência aferido empiricamente. Nossa Senhora. Matei o português aqui. Vamos lá. Presta atenção, senhora Leda, que não escute. Olha lá, o que eles fizeram? Olha um círculo ali, certo? E aí eles fizeram um triângulo na parte interna e um triângulo na parte externa. Certo? E eles foram vendo que chegou perto do círculo, mas não chegou tão perto. O que eles fizeram daí? A aproximação por hexágonos. Fizeram um hexágono dentro do círculo e um fora do círculo. Repare, o que está dentro, as pontinhas encostam na circunferência, certo? E o que está fora, as laterais encostam na circunferência. Entenderam essa parte? Sim. Aí o que aconteceu? Eles perceberam que a circunferência estava bem próximo do seu diâmetro. E aí o que eles fizeram? Aproximação com dodecágonos, 12 lados. Chegaram ainda mais perto. Então quanto mais lados tinha, mais perto chegava do círculo, de descobrir a circunferência do círculo. Confira essa demonstração no link. Daí tem o link do GeoGebra aqui. Vou apertar pausa na gravação. Vou tentar colocar a internet nesse notebook que eu estou usando hoje. E vamos tentar ver a apresentação ao vivo lá na internet. Só um minutinho. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Vamos tentar ver o GeoGebra. Quebra gelema? GeoGebra. 2 anos depois, ainda vivos, porém todo mundo barbudo já. Né? Por essas coisas lá, né? Pirocas, quem tá na dupla, Deus? Quem tá na minha dupla? Ó, aqui ó, método de Arquimedes. Turminha. Carregando aqui. 2 anos depois. Aperta pausa na gravação aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, então aqui ó, polígono de 4 lados. Quando eles fizeram a fórmula aqui ó. Ai meu Deus. De 4 lados, aproximadamente qual o valor da divisão da circunferência pelo raio? 3,41, certo? Com 6. Ai meu Deus do céu. Pelo jeito não vai mexer, não vai rodar as coisas. Você é louco, mas a internet ficou no seu. Pelo amor de Deus. Internet de padaria. Internet de lançamento. Duda Lanches. Patrocinamento. O Diego, internet de padaria. Bom, tá muito lenta a internet aqui, então a gente vai dar continuidade. No fim da aula a gente volta a olhar lá para ver se carregou ou não. Continuando aqui.
Página 13. Leia para nós quem está dando risada. Ele começou. Os dois vão compartilhar. Quem? Leitura, vai. Mas nem toda, não é só que eu tô dizendo. Não, Pode eu mandar. falei compartilhando a leitura. Você vai começar e depois eles continuam. Eu não sei Então nem. vamos parar e vamos prestar atenção? Arquimedes dobrou o número de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito até chegar a um polígono de quantos lados? 96 lados. Tá, antes da gente fazer a leitura, vou explicar aqui o que eles faziam. Eles faziam assim: pegavam o círculo, dentro do círculo eles criavam uma figura geométrica, nesse caso aqui quadrado, com 4 lados, né? E pro lado de fora eles faziam um quadrado semelhante, quer dizer que ele tem os lados proporcionais. E aí eles pegavam aqui, ó, qual era o perímetro do quadrado vermelho? Eles vinham com a régua, mediam o perímetro do quadrado vermelho, vinha com a régua, media o perímetro do quadrado azul, certo? E depois eles faziam o quê? Eles somavam os dois perímetros e dividiam por 2, para tentar achar uma média aqui, tá? E aí eles aqui, por exemplo, chegaram a 34,14, aproximadamente 34,14 centímetros, certo? E o raio aqui seria, o diâmetro seria de 10. Então quando você pega lá a fórmula para achar o π, é circunferência dividido pelo diâmetro. Falei errado, não é pelo raio mesmo. Pelo diâmetro, desculpe, que atravessa de um lado para o outro. E aí teria que dar o que nós conhecemos hoje, 3,14. Ele chegou perto de 3,14? Não muito perto, né? 3,41 está bem longe do 3,14. Mas se eles aumentassem, ó, já está funcionando. Se eles aumentassem de 4 lados para 6 lados, ó, 6,23. Já chegou mais perto, né, João Pedro? Chegou mais perto do 3,14. Então, conforme eles aumentavam os lados, ó, vou aumentar para 10 lados. Olha lá. A soma do vermelho com o azul dividido por 2 deu 31,69683. Quando você divide por 10 centímetros, que é divide por 10, que é o diâmetro, vai dar 3,16. Chegou mais perto ainda do 3,14, que é o número que nós conhecemos hoje. Aí com 100 lados, agora, você está conseguindo ver os lados? Não. Praticamente virou um círculo, né? E qual era o valor? 3,14. E com 200 lados, mais próximo ainda, tá? Quanto maior o número de lados, mais próximo da circunferência ele vai chegar. Então, olha olhando lá para você ver. O objetivo era tentar deixar igual o círculo. No 100 lados já ficou igualzinho quase, né? Se eu desse um zoom, eu acho que eu não consigo dar zoom aqui. Se a gente desse o zoom, né, a gente ia poder perceber isso daí. Ah, consegue sim. Tira um print, pessoal. Não, dá zoom nas outras coisas, mas não dá zoom lá na imagem. Então, resumindo, é isso aí, tá? Quanto maior o número de lados, mais próximo ele chegava da circunferência. Até perceber que na hora que ele dividia, dava exatamente a circunferência. Agora, se imagine, hoje nós fizemos isso aqui no computador. Imagine na época de Arquimedes, ele fazia isso sem... Imagine ele usar esse método sem sem esses recursos, né? Só usando régua. E a mão? E a mão e lápis, né? E não tinha Faber-Castell ainda não. Vai se matar. Tá, eu tava gravando isso aqui? Tá. Então lá. Arquimedes dobrou o número de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito até chegar a um polígono de 96 lados. E, dividindo o seu perímetro pelo diâmetro, obteve um valor entre 3,1408 e 3,1428. Algo inédito na época. Muitos matemáticos
utilizaram a ideia de Arquimedes e foram aumentando cada vez mais o número dos seus lados, ou dos lados do polígono, chegando cada vez mais perto do valor de π. Tal valor foi calculado com mais de 1 trilhão de casas decimais. Então presta atenção, isso aqui é muito importante. A gente sabe que o π é aproximadamente 3,14. Só que eles já calcularam com quantos números depois da vírgula? 1 trilhão. 1 trilhão. É muito número depois da vírgula. Não é isso? Certo? Calcular na mão? Não. Vamos lá, vamos terminar de ler. De casas decimais em 2002, com o auxílio da computação, Tá bom. pelos pesquisadores japoneses Kanada e Takahashi. Acho que é isso. Takahashi. Né? Essa razão intrigou matemáticos, geômetras e filósofos desde a antiguidade. Porém, o nome e o símbolo utilizados para representá-la surgiram apenas no século XVIII. A letra grega π foi escolhido por ser a primeira letra da palavra perímetro em grego. Ali está escrito perímetro em grego, né? Sei lá como que lê, mas está escrito em grego ali, perímetro. Qual é a primeira letra? O símbolo do π lá, tá? Que corresponde à circunferência de um círculo. Por ser um número de infinitas casas decimais, sem um período. Então, ó, eles acharam 1 trilhão de casas depois da vírgula. E adivinha, não acharam um padrão que se repete. Por isso que ele é um número irracional. Então, lá, infinitas casas decimais sem perímetros não pode ser representado na forma de uma fração, com o numerador, a parte de cima, sendo inteiro, e o denominador, que é a parte de baixo, sendo inteiro. Diferente de zero, e, portanto, é um número irracional. Então, guarde essa informação na cabeça de vocês. O π é um número irracional. Já fizeram 1 trilhão depois da vírgula e não acharam um padrão. Então, ele não tem padrão mesmo. Atualmente, na prática, uma aproximação com 2 casas decimais já propicia cálculos com precisão em desenhos e construções, tá? Às vezes a pessoa vai lá, vai construir lá, vou usar o π aproximadamente 3. A hora que vê tá caindo o muro da casa, por quê? Porque ele não usou com muita precisão, né? Então, 3,14 é o suficiente. Quanto mais casa você usar depois da vírgula, mais exato será o seu cálculo, tá bom? Próximo exercício, não, dando continuidade, atividade 3 agora. Isso aí não tinha nada de atividade para realizar, né? A não ser a pesquisa, ir lá conhecer. Agora sim, atividade 3. Apresentação de alguns números irracionais na reta numérica. 3.1. Os números irracionais podem ser representados na reta numérica por meio de construções geométricas. Está aqui. O ponto a ser encontrado na reta, o ponto encontrado na reta numérica será o ponto do número irracional raiz quadrada de 2. Vocês fazem ideia onde que está mais ou menos esse raiz quadrada de 2? Como achar ele? Tem a raiz quadrada de 2? Hã? Tem a raiz quadrada de 2? Não é exato, mas ela é real, ela está ali. Eu não consigo falar é 1,2, não. É aproximadamente esse número, porque ela está ali. Só que ela não é um número racional, ela é irracional, mas é real. Aí a apostila vai pedir para vocês, vai ensinar vocês a fazerem. Agora eu preciso que vocês peguem régua, lápis e compasso. Quem trouxe? Quem não trouxe compasso vai ficar na espera do colega para emprestar, tá bom? Não tem como peça.
Primeiro procedimento, presta atenção. Presta atenção no primeiro procedimento. Desenhe um quadrado de lado. Vamos ler lá, turminha, presta atenção. Desenhe um quadrado de lado, meu Deus, de lado 1, com seus vértices, com um de seus vértices no ponto. Vocês estão fazendo qualquer coisa mesmo, prestando atenção? Ó, desenhe um quadrado de lado 1, com um de seus vértices no ponto 0. Então aqui vai estar um vértice. Certo? Sobre a reta numérica abaixo. Então tá aqui. Vou desenhar um, ó. Vou pegar a régua, fazer uma unidade para cima, uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda e aqui. Certo? Tá um quadrado com lados 1 aqui ou não? Sim, né? E aí o que acontece? Próximo passo. Ele fala para eu fazer o quê? Ó que bonitinho, quer ver? Vou apagar o que eu fiz ali, ó. Próximo passo daí. Depois que eu fiz o quadrado. Eu tracei a diagonal antes de subir a letra lá. É a letra B. Em seguida... não falou nada de diagonal, né? Falou assim. Em seguida, com a ponta seca do compasso... No 0, ponta seca aqui, faça a abertura do seu compasso com a ponta do grafite até a outra ponta da diagonal. A diagonal é um risco que atravessa de um lado ao outro, passando pelo meio do quadrado. Construa um arco até cortar a reta numérica marcado em um ponto. Eu ia fazer no GeoEnso aqui, mas como eu falei para vocês, eu não estou com o meu notebook e aqui não tem o GeoEnso instalado. Mas vocês vão ver uma animação ali. Mas o que acontece? Por que será que ele está fazendo tudo isso? Vou explicar o porquê. Em Pitágoras, a gente aprendeu que para descobrir a diagonal de um triângulo, isso aqui é a hipotenusa, que é diagonal. Temos o cateto A e o cateto B. Eu faço o quê? Tem a fórmula padrão. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu descubro o valor da diagonal. Agora, eu não sei o valor da diagonal, mas eu sei o valor do lado. Qual é o tamanho dos lados aqui? 1 e 1. 1 e 1, né? Os dois são 1, né? Então ficaria assim. Hipotenusa ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual 1 vezes 1 é ele mesmo, mais 1 vezes 1 dá ele mesmo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 1 mais 1, 2. Mas eu não quero descobrir a hipotenusa ao quadrado. Eu quero descobrir só o tamanho dela, só o tamanho da diagonal lá. Quanto que é? Aí você vai fazer assim. Quem é o contrário da potência? Quem é o contrário da potenciação? Raiz, radiciação. Então, se ele está elevado ao quadrado, vai passar para lá, raiz. Então, qual é o tamanho da minha diagonal? Raiz quadrada de 2. E quem que eu estou procurando na reta? Raiz quadrada de 2. Entendeu por que eles fizeram isso? A apostila faz e não explica, né? Se eu não me engano, eles não vão explicar. É que essa diagonal minha tem o tamanho de raiz quadrada de 2. Tem gente que vai falar, eu vou pegar com a régua aqui, vou deitar a régua e vou pôr aqui. Não! Se imagine que essa madeira está aqui. A hora que se solta, o que ela vai fazer? Vai cair. Então, com o compasso, você vai fazer um risco aqui para descobrir aonde que está a raiz quadrada de 2. Como não dá para você descer essa linha, você desce a mesma medida do compasso, tá? Olha a animação sendo feita agora. Olha aqui. Então, vamos lá. Fez o quadrado, atravessou a diagonal, aí vem com o compasso. Fez a abertura da ponta seca do compasso do 0. E ele fala para fazer um arco. Um arco seria só isso. Certo? Mas eu vou fazer um círculo. Porque quando eu fiz essa animação no PowerPoint, eu não conseguia fazer arco ainda. Só conseguia fazer o círculo inteiro.
Então, olha lá, olha bem. Onde que está o tamanho da raiz quadrada de 2? 1 e alguma coisa. Bem nesse lugarzinho aqui. Que é o mesmo tamanho que isso daqui. Só que deitado aqui. Certo? Então, olha lá. Eu vou apagar meu rabisco. Então, aquele ponto que foi a intersecção. A gente chama de intersecção onde cortou, né? Qual é o tamanho dele? Raiz quadrada de 2. Mas o tamanho dele é do 0 até ali. Tá bom? Vou apertar pausa agora para vocês fazerem aí no caderno, na apostila de vocês. Eu não tenho compasso. Tudo bem? Bom, meus alunos já fizeram. Agora a orientação que eu dou para vocês é: mede aqui do 0 até a raiz quadrada de 2. Vai dar aproximadamente 1,41? Não? Esse daqui mede mais que 1 centímetro. Ah, é verdade. Olha que a Mariana. Olha que interessante. Ó, a Mariana explicou aqui, é real. Né? Não dá 1,4, por quê? Porque o quadradinho tem mais de 1 centímetro, né? Então não vai dar para fazer. Teria que fazer uma regra de 3 aí, ia dar um pouco de trabalho. Então vamos dar continuidade. Virando a página, na página 14. 3.2. Para representar raiz quadrada de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 até a raiz quadrada de 2, encontrado anteriormente. Em seguida, construa um retângulo com a base de raiz quadrada de 2 e altura 1. Trace a diagonal do retângulo e transfira a medida para a reta numérica iniciando no 0. Então vamos lá, o passo a passo aqui. Fiz aqui, ó, o quadrado, certo? É tudo aquilo que nós fizemos já hoje. E achamos a raiz quadrada de 2. Certo? Agora o que ele fala? Trace um segmento, olha lá, para representar a raiz quadrada de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 até a raiz quadrada de 2. Esse segmento aqui, ó, do 0 até a raiz quadrada de 2. Esse aqui que eu deixei vermelho. Certo? E aí ele fala assim: construa um retângulo com a base sendo raiz quadrada de 2 e a altura 1. A altura aqui é 1. Aqui está o retângulo. É esse retângulo vermelho. Tá? É esse retângulo vermelho. Por que será que ele vai falar de raiz quadrada de 3 nesse retângulo? Aqui embaixo não tem raiz quadrada de 2? Aqui não tem 1? Qual o tamanho dessa nova diagonal que eu acabei de fazer? Lembra da fórmula de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quem é o cateto de baixo? Vamos chamar ele de A. Raiz quadrada de? Não, que é o quê? Raiz quadrada de 2. Ele é elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, raiz quadrada elevada ao quadrado, você vem aqui, ó, corta a raiz, corta lá. Quem fica? O 2. Mais 1 ao quadrado. Quantos que dá 1 ao quadrado? 2. Dá 2 o quê? 1 ao quadrado dá quantos? 1 vezes 1. 1. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Mais 1 ao quadrado dá 1. Quantos que dá 2 mais 1? 3. Então, a hipotenusa ao quadrado dá 3. Mas eu quero saber da hipotenusa ao quadrado ou só da hipotenusa sozinha? Hipotenusa sozinha. A potência que está ao quadrado passa para lá, raiz quadrada. Quem que estava lá já? 3. Então, essa nova diagonal que eu desenhei em vermelho, qual é o tamanho dela? Raiz quadrada de 3. A hora que eu fizer descendo aqui também, eu vou descobrir aonde que está a raiz quadrada de 3. Então, olha a animação aí que eu fiz. Então, foi feito, achou a raiz quadrada de 2, certo? Aí, aqui está o segmento. Foi feito o quadrado. O retângulo, que não é um quadrado agora, né? Agora é um retângulo. Retângulo aqui, aqui tem 1 de altura. Essa diagonal, eu provei para vocês, vai se chamar raiz quadrada de 3.
Pega o compasso e faz. E achou onde que está a raiz quadrada de 3 ali, ó. Olha lá onde que está a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Vou apertar pausa aqui e vocês façam aí. Esse aqui é do senhor mesmo, né? Aqui. Então lá, pronto. Ah, só um minutinho. Continuando. Olha lá, ali é o tamanho do segmento de raiz quadrada de 3. Próximo. Atividade 4. Números reais. Em cada afirmação abaixo, indique se é verdadeira ou falsa, justificando cada uma. 11 sétimos é um número irracional, verdadeiro ou falso? Não tenha medo de errar. 11 sétimos é um número irracional? Não. É falso? Por que que é falso? Por que que é falso? Você estava falando certo antes de eu atrapalhar você. Porque toda fração, a divisão em 11 dividido por 7 não está e todo número racional pode ser representado por uma fração. Então, ela é falsa, porque toda fração é um número racional. Lembrando que a fração tem que ser um número inteiro em cima, um número inteiro em baixo. Então, falsa. Toda fração é representação do número racional. Lembrando que uma fração tem como numerador e denominador números inteiros. Nunca será irracional. Neste caso, esse número é uma dízima periódica. Se você tentar dividir o 11 por quantos que tem? Por 7. 11 por 7, ele vai dar uma dízima. E muita gente acha que a dízima é irracional. Não é. Olha lá, 11 por 7. Irracional, é nada, ó. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Começa a repetir. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Então ele é o período dele está aqui, ó. É o período que vai se repetir. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Esse é o que vai se repetir. 8. Próximo. A soma de dois números naturais sempre vai resultar em um outro número natural? Verdadeiro ou falso? A soma de dois números naturais sempre resultará em um número natural? Verdadeiro. A soma sem a divisão Né? também não, né? É isso aí. A divisão não. Por exemplo, 3 dividido por 2 são dois números naturais. Vai dar 1,5. Já não é natural. Agora aqui é verdadeiro sim. Pois sempre a soma de dois ou mais números naturais, o resultado sempre será outro número natural. Muito bem, irmão. Menos 10 quartos é um número inteiro. Toda fração é uma divisão. Divide 10 por 4, dá quantos? Dá 2,5, né? Se deu com vírgula, já não é inteiro. Independente se ele é positivo ou negativo, ele não vai ser inteiro. Falsa. É um número racional. Pois, ao executarmos a divisão, resultará num decimal de menos 2,5. Então ele é um número racional, porque ele pode ser representado por fração. Próximo. D. Todo número natural também é um número racional? Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro, sim. Todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Então é um conjunto dentro do outro. Parabéns. Verdadeira, sim. Todos os números naturais é também um número inteiro. Por sua vez, também é um número racional. A divisão entre dois números inteiros sempre é um número racional? Não. Aí confundiu. É sempre um número racional. Não é um número inteiro. Né? Não é um número natural. Por exemplo, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. É racional. 1 dividido por 3 dá 0,333, uma dízima periódica, mas dízima periódica também é racional. Verdadeiro, resulta no número natural. Não, natural não. É, o natural ou decimal exato ou decimal com dízima periódica, sendo assim, racional. F. A altura da pessoa em metros
pode ser expresso por um número racional? Sim. Sim. Eu tenho 1,75 metros. Não, 1,74 metros. Então, pode sim. Verdadeiro. A medida faz parte dos conjuntos racionais positivos. Não tem como uma pessoa falar, eu tenho menos 2 metros, menos 1 metro de altura. Você é louco? Além de não ter altura, ainda é negativo. Não tem como. Ah, tá enterrado. Não tem importância. Sua medida ainda é positiva, tá? É mesmo, doutor? Medida? É. O número π, representado por uma fração sem aproximação. Pode ser representado. Desculpe. O número π pode ser representado por uma fração sem aproximação? Por uma fração, acho que ele pode ser representado. Qual o número que se Sem vai aproximação. representar? Não, é falso. Tá? Falso. O valor de π é um número irracional, ou seja, Não representa. não pode ser representado por fração sem aproximação. Ainda na página 14. 4.2. Considere os números abaixo. Identifique a quais conjuntos numéricos eles pertencem. Justificando sua resposta. Só para lembrar, quais são os conjuntos numéricos? Tem aqui, ó, o natural, o inteiro, o racional e o que é o I lá? Irracional. Menos 2 pertence a qual conjunto? O menos 2. Olha lá, vai ficar verde, azulzinho. O menos 2 é natural? Não. Ele é inteiro? É. Sim. Se ele é inteiro, ele também é racional. O 3,7 negativo, menos 3,7, é natural? Sim. É inteiro? Não. Não. Então o que ele é? Z. O Z é o inteiro. É o que? Queijo. Que? O racional. O menos 3 sétimos é um número natural? Sim. Natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Não. É o número inteiro? Não. Não. É o número racional? Sim. Sim, é o número racional. O menos 0,3333333, 1 é o 1, desculpe. O 1 é o quê? 1 é natural. E se ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é tudo. O menos 0,33333 é infinito. É uma dízima periódica. E uma dízima periódica pode ser representada por uma fração. Então ele é o quê? Natural, inteiro ou racional? Racional. 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 Raça negra. Raiz quadrada de 2. É um número natural, número inteiro, é racional ou irracional? Racional. Ah, é? Como que fica ele então? 1,41. Quem são as casinhas que começam a se repetir? Não tem repetição. Então ele é irracional. O número π. Irracional. Irracional. 5 natural. 5. Natural. Natural. 2030 natural. 2030 é natural, mas é muito grande. Ué, tem o infinito. Né? Então, ele vai ser natural. Porcentagem também. 35%. E agora? Racional. É racional, porque ele pode ser representado por uma fração. Muito bem, olha. 35% ele é racional. Raiz cúbica de 5. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes por ele mesmo vai dar 5? Não. Então ele é irracional. Agora veja bem aquele número gigante. 0,00010203. É racional, é irracional, é inteiro ou natural? Por que você acha que ele é irracional, João? Ele não acaba. Ah, não tem os 3 pontinhos, João. Ele acabou aqui. Então, se ele acabou ali, ele é um número racional. Ele tem fim. Confunde mesmo isso aqui, tá? Então, o número é racional. Ficou fora de ordem. Ele ficou fora de ordem, mas ele pertence aqui, tá? Ao racional. Certo? E, olha lá, presta atenção. Para quem não fez as anotações. Naturais. Quem são os números naturais? 1, 5, 2030. Números inteiros. Menos 2, 1, 5, 2030. Porque o 1, 5, 2030 também pertence. Os racionais.
menos 2, menos 3,7, menos 3 sétimos, 1, menos 0,333 infinito, 5 dos 2030, 35% e aquele número grandão com vírgula. Irracionais. Raiz quadrada de 2, π, raiz cúbica de 5. E por aqui nós finalizamos a situação aprendizagem, né? 2, é isso? Na próxima aula daremos início à situação aprendizagem 3. Como lição de casa, só a atividade 1. Só a atividade 1 para sexta-feira. Muito obrigado para quem assiste pelo YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor, pela compaixão. Imagine.